Olá, tudo bem? Está no ar o programa em destaque aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência e também pela sua companhia. Hoje no programa em destaque a gente recebe um professor, palestrante, um dos nomes mais respeitados aqui do Espírito Santo pela sua experiência, também pela sua trajetória. A gente está falando de Sidenberg Rodrigues, formado em administração, 30 anos de experiência na vida profissional, MBA em gestão empresarial e também com mestrado em ciências políticas. Construiu uma trajetória muito bonita, hoje aposentado, mas ainda atuando, né? E uma alegria te receber aqui. Seja muito bem-vindo, viu, Sidenberg? Obrigado, Fabiano. Prazer é todo meu. Sempre esperei por esse dia. Ah, imagino. Eu também, viu? Digo mesmo. Eu falava antes do programa começar que ao longo dos meus 15 anos de carreira profissional, desses 15 anos, eu sempre tive uma admiração muito grande pelo trabalho que o Sidenberg realizou, à frente de grandes empresas aqui no estado, também à frente do trabalho que ele desenvolve, não só no Espírito Santo, pelo país afora e pelo mundo. A gente vai falar sobre isso, né, do trabalho que o Sidenberg realizou e continua fazendo, né? Hoje, daqui a pouco nós vamos falar um pouco da trajetória, Sidenberg, mas antes eu sei que você está hoje focado em dar aulas, não é isso? Sim. Então, estou com experiência acadêmica, porque até por causa do mestrado também me puxou um pouco para essa área. E eu sempre gostei muito de palestra, né? Então, teve a oportunidade de levar o modelo de sustentabilidade para as universidades, que foi de lá que veio para mim, né? Na verdade, foi da UFES. Eu conheci o modelo na UFES através de um filósofo chamado Cario Franz Vandenberg. E a partir daí a gente foi adaptando esse modelo para o mundo empresarial, mas a gente percebeu que ele tinha conexão e dialogava com outros saberes. Entendi. Então, e feliz agora de ver as universidades interessadas nisso. Então, você vê faculdade de Direito preocupada em expandir a visão do aluno para uma visão mais holística, né? Sim. Faculdade de Medicina para levar o médico para uma visão mais sistêmica, não só de corpo, mas também do conjunto relacional que a gente é no planeta, né? E outras universidades, como o VV também, a EMESCAN e a FDV, que estão engajadas em difundir essa visão mais Isso holística. É muito interessante. Eu acho que muito também pela sua trajetória, né? Então, o que você traz na sua bagagem profissional, isso, sem dúvida alguma, agrega muito para esses alunos que estão em formação, né? Por exemplo, o foco maior é a sustentabilidade, não é isso? Isso. Algo que o mundo está precisando muito, né? Discutir e agir. É interessante, esse modelo de sustentabilidade que eu conheci ali na UFES, ele é, na verdade, do norte da Europa, nos países escandinavos lá. E é um modelo que puxa a gente para uma visão mais sistêmica de mundo. Então, as pessoas tendem a considerar, porque o modelo anterior a esse, que se usa nos Estados Unidos, por exemplo, é o modelo do triple bottom line, que são 3 pilares sustentando lucro. Na verdade, sustentabilidade não é para sustentar só lucro, a menos que você esteja falando do mundo empresarial, do mundo do business, né? Sim. Mas a sustentabilidade nórdica, ela traz dimensões que interagem e se afetam. Por exemplo, não tem a dimensão, não tem um pilar econômico, ambiental, social só, sustentando o negócio. Você tem dimensões econômica, ambiental, social, política, cultural, espiritual. Inclusive, a espiritual não é religiosa, porque religião está na dimensão cultural porque é crença. Sim. O que está acontecendo com o mundo hoje, então? Estamos vendo um exemplo aí lá no leste da Europa, né? A gente está percebendo uma falta de moral que vem dentro da dimensão do cerne da dimensão espiritual. Porque a dimensão espiritual é a única dimensão individual do modelo. Então você tem economia, você tem meio ambiente, você tem o social, você tem a política, a cultura, mas no centro você tem o ser humano em si, o sujeito. Sim. E um sujeito pode fazer a diferença para o bem, por exemplo, inventor da penicilina, ou para o mal, Putin, agora, desrespeitando a soberania de uma nação próxima, com uma invasão premeditada e tomando de assalto um país que se desarmou por um tratado em que eles mesmos participaram, ou seja, que absurdo, Putin está totalmente errado. E o que nós estamos vendo no mundo, né? Cadê o estadista? Cadê Churchill? Cadê Margaret Thatcher? Cadê Ronald Reagan? Um cara capaz de botar na mesa e discutir de igual para igual. Buscar um equilíbrio, né? Não, e também, primeiro tentar uma diplomacia um pouco, mas que não existe diplomacia sem a sombra da espada. Verdade. Você tem que botar na mesa mesmo e falar, ó, vamos ser diplomatas, vamos ser bonzinhos, mas vamos entender que tem uma arma por trás de todo mundo aqui, porque ninguém está sem arma. Claro. E quem hoje pode fazer frente para o Putin? Então você vê como é que é o modelo de sustentabilidade que a gente tenta entender. A dimensão econômica, ambiental, social, política, cultural interagindo e girando, e no centro disso pessoas capazes de desenvolver continuamente o senso moral, não o senso imoral. Mesmo trazendo para a nossa política, o que a gente tem assistido, essa loucura. Então esse modelo ele nos convida a esse olhar dinâmico e tal, mas realista. Porque a dimensão social é o sujeito, a dimensão espiritual é o sujeito. E o sujeito ele pode fazer diferença para o bem e para o mal.
né? E a gente precisa muito desse foco. Isso não se ensina, caráter não se ensina. Mas a gente precisa de líderes mais experientes. Olha que infeliz coincidência, né? O Putin e o Xi Jinping, eles são líderes mais ditadores, mais sombrios, né? Imprevisíveis, a gente está vendo agora a ação de um deles, contra um Ocidente totalmente imaturo. Macron, um garotão, né? Sim. O Scholz, lá da Alemanha, também novo e inexperiente. Você vê Canadá, o Justin Trudeau, um garoto também. Verdade. Não desmerecendo quem é jovem, mas assim, a experiência para se discutir num tabuleiro macroeconômico na hora de um conflito desse porte, quase uma terceira guerra, faz muita diferença. Precisa de uma pessoa de peito para chegar para o cara e falar, vem cá, tá errado. Não, o cara quer justificar que a Ucrânia faz parte da OTAN, então por isso não vai ter ajuda de defesa bélica, só ajuda de sanção econômica. Mas isso não está certo, porque estão morrendo pessoas. Eu tenho amigos, eu falei com você aquele dia que eu estava conversando com eles. Estão morrendo pessoas, estão explodindo hospitais, estão matando civis. E a gente está, todo mundo do planeta, tudo bem, tem até cidadãos russos, que eu até louvei, foram presos porque estavam protestando contra. E o mundo inteiro está querendo paz, e está todo mundo buscando paz. E hoje eu vi profissionais liberais deixando a Ucrânia, com um filho pequeno, deixando animal de estimação para trás, ou seja, desmantelando a vida das pessoas. É uma tragédia humanitária mesmo. Humanitária. E precisa de alguém para cercear, para botar um fim nisso aí. E que diabo é isso que esse cara, só porque ele é frio, imprevisível, a gente precisa disso. Isso a dimensão espiritual prescreve. Claro. A visão holística, a ética, a compaixão e o ser enfático. E o ser, vamos discutir de igual para igual, assim, aqui é a realidade, a gente precisa botar um fim. Se não, por exemplo, agora nós estamos vendo a dimensão política, massacrando a dimensão econômica e afetando por tabela a dimensão social. Provavelmente a ambiental já deve ter ido para o céu, porque explodiu um monte de bomba lá, né? Sim. Então você vê como é que esse modelo é legal, porque ele permite que a gente navegue por essas questões todas, contemporâneas inclusive, sem que a gente se perca desse norte, que é um modelo. Sim. É muito bacana. Isso que nós, voltando à universidade, é isso que a gente está levando para mostrar assim, a medicina. Quão importante é a visão sistêmica do sujeito e quão importante é a visão do ecomapa do paciente, com a família. Né? Essa reflexão toda entra, então, nessas suas aulas, não é isso? Nessas aulas, e independente da área de atuação. Você falou um pouco da medicina, você falou do direito, né? E tantas outras. O pessoal da gestão. Da gestão também. Cada vez mais saberes estão querendo... Por quê? Porque a gente precisa de ter uma visão de dashboard, um controle, para a gente não se perder. Sim. Por exemplo, se você for botar o modelo de sustentabilidade no mundo hoje, o que a gente olha? A dimensão política infernizando o resto. Né? Como pode acontecer também da dimensão social ou ambiental, que é o caso de uma pandemia, também ferrou a econômica. É legal que você situa a problemática, você consegue trafegar pela tapeçaria do conhecimento, procurando planos de ação, metas, objetivo, para você poder seguir aquilo com um mínimo de gestão. Sim. Acho que é isso que as universidades estão gostando. Isso é interessante, né? Eu acho que isso também vem muito, como a gente falou, da experiência que Sternberg acumulou ao longo desses 30 anos de carreira, também agregado a esse momento, ao estudo desse momento que a gente está vivendo também, né? Como o exemplo que ele citou aqui, dessa guerra terrível entre a Rússia e a Ucrânia, né? Que, enfim, está levando aí o olhar do mundo inteiro e, como você disse, buscando paz, porque ninguém aguenta mais guerra, né? Já deu o que tinha que dar isso. E... Esse é o ponto que todo mundo está batendo. Exatamente. Sternberg, nós vamos para um rápido intervalo, na volta a gente conversa um pouco mais, né, sobre um pouco desse momento, né, dessa geopolítica. E eu quero falar um pouco também sobre a trajetória de Sternberg ao longo desses 30 anos de carreira profissional. É bem rapidinho, o programa de destaque volta já já, não sai daí. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo aqui em destaque professor palestrante Sternberg Rodrigues. A gente está falando um pouco sobre o trabalho dele como professor palestrante, né? E a gente estava discutindo aqui a questão geopolítica, o momento atual que vive o mundo, né? Em especial essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia e os impactos disso, né? Um pouco de reflexão que o Sternberg trouxe para a gente. Agora, Sternberg, queria falar um pouco também da sua trajetória, né? Você por muito tempo você comandou a comunicação da ArcelorMittal, né, aqui no Espírito Santo, mas não somente aqui, depois você ficou um tempo em Minas, lá em Belo Horizonte, e uma atuação pelo mundo, né? Você rodou muitos países representando a empresa, e isso também acho que ajudou muito também a te trazer essa bagagem que você tem hoje, não é?
Então, quem atua na transnacional normalmente tem muito contato com o exterior, isso é muito positivo. Tanto pelo lado que você aprende muita coisa, quanto que você faz muito amigo. Muito. Eu tenho muitos amigos, tudo que eu preciso eu consigo muito rápido. Que legal. Então, e o bacana é o que a gente fez dentro da Celor, no caso, a ArcelorMittal, né? A gente trabalhou muito aqui em Vitória, e isso as pessoas quase não sabem disso aqui. Os órgãos públicos aqui, na minha época, eu tenho uma experiência muito positiva com isso. Tanto o Ministério Público, sei até o nome das pessoas que eu citaria. Tribunal de Justiça, Ministério Público do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho, tem assim, diversos órgãos, e mais universidades, e mais ONGs, e mais comunidades, e líderes comunitários muito engajados, polícia, militar, federal e a polícia civil. A gente trabalhou muito junto, então a gente trabalhou muito trabalhando no presídio. E o que a gente fez? A gente fez uma coisa muito experimental na época, porque não se tinha muita fonte para esse tipo de coisa. Porque, infelizmente, ainda estava tudo muito engatinhando naquela época, em termos de metodologias sociais, principalmente. Como a comunicação era uma das áreas, eu também tinha relação institucional e também tinha responsabilidade social. A gente procurou um meio de usar uma coisa potencializar a outra. Né? Como é que a gente vai usar? Inclusive, muitas vezes eu tirei a verba da comunicação e botei muito disso no social, para a gente poder ter mais alcance disso. E a reputação não diminuiu por causa disso. Ou seja, a publicidade, reduzindo um pouquinho, não afetava a imagem da empresa, a reputação. Porque a experiência das pessoas com que a gente fazia, até porque a gente não fazia sozinho, e na verdade quem nos ensinava eram os órgãos públicos e todas essas pessoas da metodologia, foi muito bacana porque a gente copiou da Índia, Educação em Valores Humanos, e colocou na Serra, aqui. E depois o Tribunal Regional do Trabalho tinha uma metodologia muito bacana da dignificação pelo trabalho e também das noções trabalhistas, que era o trabalho, justiça e cidadania, e a gente integrou com essa metodologia na escola. E aí veio a Polícia Militar com o PROERD, que é um programa de resistência às drogas e à violência, e a gente integrou. Quando a gente integrou aquilo, a gente criou uma outra coisa, que a gente criou todos os benefícios de cada metodologia individualmente, trouxe outras, porque começou a puxar a família para a escola e tal. E fomos criando. O índice de absenteísmo e índice de evasão escolar da Serra caiu muito, então as crianças não faltavam aula. E a violência escolar, que um dos indicadores era chamada policial de viatura na escola, caiu drasticamente. E a performance dos alunos foi em torno de 90%. Fantástico. Aí a gente começou a fazer aquilo ali, para trabalhar o menino, para o menino não ir preso, porque normalmente o grande problema do jovem é o conflito com a lei, principalmente em comunidade mais carente. E então a gente começou a trabalhar dentro do presídio para trazer os meninos de volta e segurando eles com essas metodologias para eles não irem presos. E fazendo internação, trazendo o pessoal da internação para dentro da empresa para reabilitar o aluno, né? E de caso, o sócio educando, e a gente conseguiu trazer, em determinada época, 49 em cada 50 que a gente pegava. Ou seja, não tinha reincidência de crime com isso tudo. Ou seja, funcionava o processo. Funcionava. Né? E a gente começou a fazer isso, né? E tudo que a gente fazia, eu te falei uma vez, a gente legendava. E mandava para 65 países, na intranet da empresa, para 65 países. E o pessoal começava a olhar e começava a perguntar, como é que faz isso? Aí a gente mandava para fora. E tinha uma presidente da Fundação Mundial, nossa, chamada Felicidade Cristo, porque essa pessoa não tem o nome de felicidade por acaso. Ela fez a comutação dessas práticas entre plantas. Então foi muito bacana. E nós fizemos um sistema aqui de computador para controlar isso tudo. Que legal. O brasileiro é muito criativo, o brasileiro é fantástico. E os órgãos públicos nossos são ótimos. Eu conheci pessoas dispostas a sair do seu gabinete, da sua sala, e ir a campo, dentro do presídio, juízes, promotores, procuradores, policiais, todo mundo junto. E a gente fazia um negócio na Celor muito bacana. Anualmente a gente fazia um fórum social, que a gente chamava todos eles para dentro da empresa para a gente discutir direção social para o próximo biênio. Então, era policial discutindo com o promotor, discutindo com o juiz federal, com o juiz estadual, e a gente discutia todos juntos. Pra gente, porque onde a gente vai botar o dinheiro? Eu pegava o dinheiro muito transparentemente, botava, tem tanto. Às vezes precisava de mais um pouquinho, eu apanhava da comunicação ou da relação institucional, eu colocava. E a diretoria nunca se opôs a isso, sempre achou que tinha que ter uma ação real de transformação desse tecido social onde a empresa se inseria. Fantástico. E isso de fato ganhou referência, se tornou referência de fato, né? E foi até o Aleimar, né? Sim. Porque a gente começou fazendo. Aí, por exemplo, replicamos esse modelozinho da coisa no México. Aí de lá, outro mostrou para outro lugar. Daí a pouco a Universidade de Cardiff pediu para a Celor para fazer um benchmark com a gente. Veio aqui, porque estava acontecendo um problema lá no Reino Unido, que estava empresas falindo de mineração, principalmente algumas outras lá, e estava gerando desemprego, prostituição infanto-juvenil, violência, tráfico de drogas,
A gente conhece bem isso, né? Sim. Então vieram copiar o modelo. Depois Berlim veio fazer um benchmark com sustentabilidade nessa visão mais expandida. Bacana. Porque uma europeia, né, uma universidade europeia, que não conhecia o modelo europeu do norte. Então a gente mostrou, assim, sem nenhuma arrogância, assim, a gente humildemente aprendia um negócio, fazia outro e foi... Dava certo o modelo e levava para frente e para outros lugares. Isso é muito interessante. E o interessante é que todo mundo abriu assim, as portas para essas questões e todo mundo ganhou. O lado negativo disso é que quando mudava o gestor ou o agente público ou qualquer coisa, eles descontinuavam os projetos. Isso é um problema, na verdade, né, de uma forma geral em tudo, né? Descontinuidade. A descontinuidade. E no Brasil a política tem um péssimo defeito. Eu ia dizer isso. Não dá continuidade aos projetos. Eu acho que isso é muito comum na política. Se o partido anterior, sei lá, o competidor do cara, o adversário, está fazendo uma coisa, ele quer fazer outra para poder não ser igual do cara, ou seja, não dá essa continuidade. Se o projeto é bom, se a causa é boa, não tem por que mudar, né? Não por só acaso, por vaidade, né? Vaidade. Por acaso a palavra não chama sustentabilidade. Você só consegue sustentabilidade se tiver senso moral. Claro. No centro do modelo. É isso, né? Olha, gente, que pena que o tempo está chegando ao fim, né? Porque o papo com o Steinbeck está muito bom. E eu já vou convidar o Steinbeck para voltar aqui outras vezes para a gente poder conversar, viu? Um prazer te receber aqui. É sempre um papo muito bom, muito agradável, com boas reflexões. Né? Eu acho que para mim e para todos os nossos telespectadores que nos acompanham também. Steinbeck, foi um prazer, obrigado mesmo. Muito mais sucesso. Também descanso, porque né, sei que você está aposentado, continua atuando com aula e palestras, mas é um momento também de descanso, sei que você está descansando também um pouquinho. Eu estou querendo me meter lá na guerra da Ucrânia, acho um crime aquilo. Quem sou eu, né? Pois é. Obrigado. Obrigado mesmo, foi um prazer mesmo, viu? Igualmente. Bom, você de casa, muito obrigado pela audiência e também pela sua companhia. A gente fica por aqui com o programa Destaque de hoje. Para você rever essa entrevista, acesse aí simnoticias.com.br. Um grande abraço e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, até lá!